Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Pô, eu consigo botar ele 2 dias antes pra treinar antes do jogo. Se eu conseguir botar ele 1 dia antes do jogo, funciona? Era assim. E foi exatamente isso. Ele falou, serve. Ele falou, eu te afirmo que assim, eu só vou conseguir botar ele pra treinar e não vai treinar com o grupo. Foi assim, tá? Arrascaeta. Tudo que não vazou, né? Não vazou. Foi surpresa, mas foi surpresa, não, mas a gente fez, ele treinou 2 dias antes com o grupo, não gravamos, né? Óbvio, né? Que ele não ia pro jogo sem. Então, assim, ele treinou um dia antes, ele treinou 1 dia parcial, 1 dia na véspera com o grupo e foi. Eu falei, professor, então ele fazia isso, dá teu jeito. Aí eu elaborava o plano com os fisioterapeutas, com os preparadores, não sei o que, diante ali com os jogadores, tinha essa confiança em mim. Então, o que eu fazia? Falei, não, era aquilo que eu tava do critério, tem que ter um critério. Você fala, não, se você me entregar ele na véspera 1 dia, o cara que chega pra mim 1 dia não joga. Mas você tem que fazer com todo mundo. Sim. Não adianta ele fazer o garoto da base, chega o Arrascaeta, pô, chega... não, não, Arrascaeta joga. Que era como tava acontecendo. Então, assim, pô, tipo, não pode ali, né? Então, assim, pra jogar comigo tem que treinar a semana inteira com o grupo. Ok, é um critério. Você pode concordar ou não, mas tem critério. Fala, pô, eu não concordo. Tá bom, quando você estiver nessa posição, são os seus próprios critérios. Você tem esse direito, né? Mas tu tem um critério. A falta de critério fica difícil trabalhar. Pra um jogo desse, vou supor, desculpa. Fala. Final de 19, por exemplo, assim, só pra galera ter uma ideia, você, se não for final de 19, você deve ter outro grande jogo. Que assim, ficou nessa decisão se o cara joga ou não joga, e o cara jogou e decidiu. Tem alguma... Tem várias, né? Por exemplo, essa do Arrascaeta é uma. Então, por exemplo, ali a gente, né, tipo, tanto ele, junto com ele, foi o Felipe Luiz, outra lesão grave também que a gente botou, ou seja, né? Então, tudo, como eu falo, quem tá de fora é muito fácil, é entretenimento pra gente. Então, por exemplo, para você tomar uma decisão são vários fatores. Provavelmente, se não fosse uma semifinal, a gente não tiver... não botaria ele pra jogar. Tudo que eu digo, você tem que entender quem é o jogador. E por isso que eu digo, é uma habilidade, não adianta pegar. É igual me sair agora, né? Fechei minha página aqui no futebol brasileiro, tipo, lindamente, graças a Deus. Me bota pra ser diretor ali do melhor hospital. Não vou conseguir. Não é meu meio, tem coisas que você só aprende ali vivendo no métier, então cada um... Então, assim, quando você consegue uma comunicação direta, fica tudo muito mais fácil. Agora, por exemplo, pra galera entender, você falou questão de lesão, por exemplo, legal, lesão... Grau 1, alguns jogadores aturam ou não, assim. Mas muito foi falado sobre o seu período e tal. Eu queria que você esclarecesse as situações, por exemplo. Fratura, como é que funciona? Dá pra aturar, não dá? Dá pra atuar, não dá? Alguém já atuou fraturado ou não? Tornozelo, perna, pé... Vamos lá. Primeiro de tudo, antes disso, vou te responder. As pessoas têm que entender qual que é a função do médico no DM. Isso. Pô. Então, por exemplo, qual é a função do médico no DM? Tá? O que você pode atribuir a um erro médico? Né? Diagnóstico. Exatamente. Você errou no diagnóstico. É um erro médico. Você, por exemplo, né, colocou, como isso que você falou já aconteceu, sim. Colocou um jogador com uma lesão sem ter, tipo... é um erro médico. Ele agravou, né? Você, por exemplo, né? Durante o período de tratamento de transição, teve uma recidiva. Durante esse período que... né? O que seria recidiva? A lesão ali, aumentar ali, ter voltado antes do cara ter voltado a jogar. Tá? É um erro médico, com certeza. Agora, quando o cara se lesiona, como é que é o processo... Agora precisa entender dele saindo do departamento médico. Então, lesionou, chegou no departamento médico. Primeiro, se chega lá e o médico não faz o diagnóstico da lesão, é um erro médico, óbvio. Então, por exemplo, às vezes tem uma lesão, bota o cara ali para jogar, é um erro médico. Quando ele sai do DM, né, ele vai para fisioterapia. Começa a parte ali, né, da fisioterapia indoor, né, mas ali aquele, sempre ali na analgesia, como sempre, né, gestol desportivo, voltando. Aí ele vai para a transição física. A transição física já é com preparador físico. E o preparador físico vem com o treinador. Da transição física, o preparador físico, através dos dados ali, é quem tipo diz que ele está apto a treinar com grupo. Quando ele está treinando com grupo, quem escala é o treinador, porque acha que ele está bem no treino. Já saiu da tua alçada, né?
E aí o cara lesiona, qual é a culpa do médico nisso? Me explica aí, pra eu entender. Já deu alta? O médico não escala. Quem diz que tá bem fisicamente pode jogar o preparador físico. É um problema do médico ou do preparador físico? O jogador vai passando nessa Vamos raciocinar o mínimo. O mínimo. É um problema do médico ou do preparador físico? O médico dá treino? Não. O médico escala? O médico é que diz quando, tipo, o cara tá pronto pro treinador, pode escalar ele? Não é. Ainda mais quando é um treinador que nem fala com o médico. Fica mais difícil ainda. E tem técnico que não fala com o médico. Já aconteceu. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.